Olá, e agora vamos terminar a nossa obra, O Alto da Compadecida. Acompanhe aqui com a gente os momentos finais. Vai. Bom, então assim, hoje é o último estágio, né? Aquele intervalo, aquele intermezzo entre um ato e outro, entre o segundo ato e o terceiro, e o terceiro ato que é justamente né, o êxodo, né? Quer dizer, a cena 3 do terceiro ato, né? O terceiro ato já iniciou lá atrás com o julgamento, e aí terminou com o Manuel se despedindo do João Grilo, né? Então você tem quando ele decide que ele vai retornar, né? Vai voltar à vida. Então o Manuel chama João, aí o João diz: Senhor, veja como se porta. Aí, sim, senhor, né? E aí sai de chapéu na mão, sério, curvando-se, e aí a fala final do Manuel, que se a senhora continuar, estou falando para a mãe, né? Se a senhora continuar a interceder desse jeito, por todos, o inferno vai terminar, como disse Murilo, feito repartição pública que existe, Mas mas não funciona. Aí tem um detalhe que a gente não comentou da vez passada, né? Que é essa fala aqui, né? Assim, uma curiosidade, assim, quem é Murilo? Né? Quem é Murilo? Aí eu fui futucar quem é Murilo, ninguém diz quem é Murilo, mas é uma situação muito curiosa que pode indicar quem seja o Murilo. Quando o Suassuna, ele foi estudar direito, né, e tudo mais, e ele foi procurar um emprego, e quem vai dar um emprego é um professor da universidade onde o Suassuna estudava, Federal de Pernambuco, né, catedrático lá em Direito Comercial, que chama-se Murilo. E aí ele vem e contrata o Suassuna, né? E é justamente esse Murilo que tem aquela conversa lá do Suassuna, com um camarada telefona para ele, você já deve ter visto, né? Telefona assim: alô, é Murilo? Não, aí desliga, né? Daqui a pouco você liga de novo, né? Alô, é Murilo? Sim, senhor. Aí, então, aí pergunta a pessoa: mas eu não sou não, eu sou o auxiliar dele, né, e tudo mais. Quem não é Ariano Suassuna? Né? Aí tem até a discussão, começa os dois, que a conversa nunca dá certo, dá um desentendimento danado ali, né? Então é muito engraçado isso, depois eu coloco esse recorte ali, que é essa conversa. Então esse é o Murilo, que é um advogado que foi muito famoso, foi reitor da universidade, diretor da faculdade de Direito, né? E ele era assim, o bambambam em direito comercial, vinha gente do estrangeiro para tirar dúvidas com ele, esse negócio todo, né? Então eu imagino que talvez esse seja o Murilo, né? Porque uma pessoa que é um jurista, atuar nessa área, e, portanto, alguém que poderia reclamar das repartições públicas, né? Para poder encaminhar. Tem lógica. Então, essa sugestão, né, para quem está vendo, de talvez seja esse Murilo, a gente vai colocar depois o recortezinho com essa fala, que é muito engraçado, ele conta isso em público, né? A história ali é uma conversa de desencontros no telefone. Então a sugestão de que talvez seja esse Murilo ali. Né? Não sei se só sei que foi assim, né? Enfim, então vamos ao estágio, né? Então a gente tem aqui a fala do palhaço entrando. Aqui sinto interromper a conversa de dois atores tão importantes, mas é preciso arrumar novamente a cena para o enterro de João. E aí ele vem e coloca: estamos novamente na terra. Levem seus tronos, por favor. Enquanto se ajeita o resto do cenário, o espetáculo continua. Depois da saída dos dois atores, então aí continua o palhaço. Chicó arranjou uma rede e colocou nela o corpo do amigo. Vamos enterrá-lo, ele e eu. Vai começar o quadro final da peça. E aí, portanto, começa a cena 3. O êxodo, né? O palhaço sai e volta logo, segundo um dos punhos, né? Segurando um dos punhos da rede em que João vai se enterrar. Seguindo o outro punho, entra Chicó. Ai, nunca pensei que João fosse tão pesado. Vamos descansar um pouco, que o cemitério é longe. Deitam o corpo dentro da rede, no chão, e sentam-se um pouco.
enxugando suor. Quando eu penso que pobre de João não tem nem direito a um enterro em latim. Coitado, está mais abandonado do que o cachorro do padeiro. Pobre de João. Pobre de João agora. Mas nesse instante vinha reclamando o meu peso. Você ouviu alguma coisa? Eu não. Pois eu ouvi direitinho a fala de João. Ai, você já começa com suas histórias. Um Pai Nosso e uma Ave Maria para essa alma que pena. Ai, Chicó, me acuda, que é a alma de João. Valha-me Nossa Senhora, João, pelo amor de Deus, se lembre de que fui seu amigo. Estou aqui, Chicó. Ai, corre, Chicó. E eu posso, acho que minhas pernas caíram. Então vá se danar, porque eu vou. E aí sai correndo e Chicó ajoelha-se. Tenha vergonha, Chicó. Um homem desse tamanho com medo de alma. Nem coragem para correr teve. Ai, meu Deus, é João. João, dizei-me o que quereis e se estáis no céu, no inferno ou no purgatório. Olha a besteira dele. Fica logo com fala de alma. João, dizei-me se estás não sei o quê. Tenha vergonha, Chicó. Estou vivo. É alma e dá ruim. Ele não falou ruim. Tá certo, porque o Suaçuda fala que ele nunca falou palavrão sequer em qualquer peça dele. E as pessoas se divertem, é tudo popular. Ele né? falou- Ele falou tudo ele corretamente, falou falou ruim, pode ter Então tá certeza. bom. É alma e dá ruim. Daquela que diz que está viva. Ai, minha Nossa Senhora. Levante, Chicó. Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz. É possível? Tanto é possível que estou aqui. Ai, eu só acredito vendo. Pois então veja. Ai, Que isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo? disse, mas não lhe pedi que mostrasse, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Assim mesmo, eu sem acreditar e você sem me mostrar. E nossa sociedade, nossa velha amizade, vão se acabar? Já estão acabadas. É contra meus princípios fazer sociedade com o defunto. Mas eu estou vivo, rapaz. Pegue aqui no meu braço. Ai, Tenha coragem, homem. Pegue. meu Deus, é mesmo, João. Como foi isso, João? Sei não, Chicó. Acho que a bala pegou de raspão. Fiquei com a vista escura e quando acordei, estava na rede e vocês iam me enterrar. Mas tem uma notícia horrível para você. João, você tendo escapado é o que basta. O que é que há? Perdi o dinheiro. Que dinheiro, rapaz? O testamento do cachorro. Quando acordei, meti a mão no bolso e não achei nada. Pode ficar descansado, João. O dinheiro da sociedade está aqui. Eu tirei do seu bolso antes de você se enterrar. Ah, cabra safado, com pena de mim, mas não se esqueceu do dinheiro, hein? Homem, quer saber de uma coisa? Foi. Você já estava morto. Esse dinheiro não ia mais lhe servir. Achei que era mais seguro eu ficar com ele. Fez bem, eu teria feito o mesmo. Quer dizer que estamos ricos? Estamos. Além do dinheiro do enterro, o que Severino tirou da padaria. Estamos ricos, João. Que acha de ficarmos com a padaria? Grande ideia. Padaria Miramar, João Grilo, Chicó e companhia. Que acha? Lindo. Mas, João... Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Burro, burro. Que isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu por aqui. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa Senhora. Que há, rapaz? Coitado de mim. Coitado de João. Era rico nesse instante e agora é pobre de novo. Não me diga que perdeu o dinheiro. Perdi nada. Está aqui. Ai, meu Deus. Ai, minha Nossa E Senhora. por que essa gritaria, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que tem isso, homem? Tem que eu, pensando que não tinha mais jeito, fiz uma promessa a Nossa Senhora para dar todo o dinheiro a ela, se você escapasse. Ah, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus, ai, minha Nossa Senhora! Mas, Chico, como é que se faz uma promessa dessas? E eu sabia lá que você ia escapar, desgraça. O homem duro de morrer, meu Deus. Ah, promessa desgraçada, a promessa sem jeito, Chicó. Agora é tarde para dizer isso. Não terá sido a metade que você prometeu? Não, João, foi tudo. Ah, promessa desgraçada, promessa sem jeito, Chicó. É, só reclama de mim. E você, por que achou de escapar?
Acho que foi de tanta vontade que eu tava de enriquecer. Não terá sido engano seu, Chicó. Não, João, tenho certeza absoluta. Entrei na igreja, me ajoelhei e prometi. Tudo. Tudo. Ah, promessa desgraçada, promessa sem jeito, Chicó. Mas já foi feito e o jeito é pagar. Pagar? Sim, pagar. Tudo? Tudo. Ah, promessa desgraçada, promessa sem jeito, Chicó. Está certo, homem. Estou tão desgostoso quanto você. Diabo de uma reclamação em cima da gente de minuto em minuto. É melhor deixar de conversa. Vamos pagar o que se deve. Vamos não, vá você, eu não prometi nada e metade do dinheiro é meu. Mas acontece que quando eu prometi, ele era todo meu, porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada com isso não prometi nada. Então fique com a sua parte e assuma a responsabilidade. Eu vou entregar a minha. Chicó, Que é? espere por mim, eu também vou. Vai? Vou. Pois eu já estava convencido de que você estava certo. Mas faltou quem me convencesse. Se fosse a outro santo, ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora. Quem sabe se eu não escapei por causa disso? O dinheiro fica como se fosse os honorários da advogada. Nunca pensei que essa também aceitasse pagamento. João, veja como fala. Que isso, Chicó? Está se mascarando? Com Deus, não. Mas com Nossa Senhora eu tenho coragem de tirar a brincadeira. Quer dizer que entrega? Entrego. Palavra a palavra. E depois estive pensando. Quem sabe se a gente, depois de ficar rico, não ia terminar como padeiro. Assim, é melhor cumprir a promessa. Com desgraça, a gente já está acostumado. E assim, pelo menos, não se fica com aquela cara. É mesmo. Pois vamos. Mas de outra vez, veja o que promete, infeliz. Porque, essa promessa desgraçada, a promessa sem jeito. Saem entre o palhaço. A história da Compadecida termina aqui. Para encerrá-la, nada melhor do que o verso com que acaba um dos romances populares em que ela se baseou. Meu verso acaba-se agora, minha história é verdadeira. Toda vez que eu canto ele, vem 10.000 réis para a algibeira. Hoje estou dando por 5, talvez não ache quem queira. E se há quem queira pagar preço, pelo menos uma recompensa, que não custa nada e é sempre eficiente, seu aplauso. E aí o pano se fecha, né? Recife, 24 de setembro de 1955. Né? Então, estamos a terminar em setembro, né? Que é o mês em que ele acabou de escrever a peça. Né? E aí, comentários sobre esse final aí em particular, as atitudes deles aí. Depois, assim, enquanto pensam, eu depois vou acrescentar, explicar a piada interna, né? As pessoas elas têm o hábito de falarem ruim, é isso, né? Ruim. Ruim. E é uma pronúncia equivocada porque a palavra vem da palavra ruína, então o correto é ruim. Né, nesse aspecto. E aí eu vou aproveitar e acrescentar mais um outro corte, que é justamente do Suassuna comentando que ele desgosta nas pessoas, nas peças com palavrões e tudo mais, né, um jeito fácil de tentar arrancar riso. E ele fala que todo mundo entende que a peça dele é popular, mas ele não tem um sequer, não é? E ele conta uma piadinha para poder mostrar que essas coisas assim só muito bem construídas. E dá um exemplo engraçado, mas eu não vou lembrar de ele, depende dos nomes com os quais eles falam, os nomes próprios, né? E aí eu coloco lá para a gente poder ver e se divertir. Tem também então esse caso aí, né? Que ele faz questão de falar tudo corretamente ali, né? Agora, além de deixar os amigos no trauma, vai deixar o povo que assistiu na internet no trauma toda hora que fala ruim. Aí ruim. Mas é legal que, mais uma vez, aí nesse finalzinho, ele enaltece a fé em relação à Nossa Senhora, né, a intercessão dela, tipo assim, por mais malandro que ele fosse, tentando tirar a metadezinha dele, já que ele, mas como foi para Nossa Senhora, né? Então ele cede e vai lá, apesar dele não ter feito a promessa. Mas ele entende mesmo do jeito brincalhão dele, que quem sabe a intercessão veio, né? Até mesmo por uma promessa que o amigo fez. Ele não só enaltece, né, da importância da Compadecida, mas ele também
evidencia nesse trecho a proximidade popular que se tem com Nossa Senhora, né? Que com Jesus, Deus, Sim. então você vem, né? Então é Deus, então você teme, né? Tem uma intimidade maior, não é? Aquela coisa toda, muita gente no dia a dia, popularmente falando. E ela não, ela é a mãe, não é? Então tá mais próxima de todo mundo. No outro ato até ele coloca isso, né? Porque ela é gente como a gente. Como a gente, então tem esse aspecto aí. Né? E o Chicó, antes de começar o julgamento, né? Ele tá dentro da igreja rezando, né? Isso. Aí sai e tal para montar o cenário, mas ele tá lá. Então, de repente, foi nessa hora aí que ele fez a promessa. E o João Grilo não lembra nada, né? Não lembra nada. E aí tem um detalhe em relação à Compadecida, né? Que é o terceiro compromisso, eu vou fazer também, colocar isso no Telegram, né? Que é o fato assim, quando o Suassuna vai contar como é que ele conheceu a Zélia, né? E tudo mais, ele disse para ele, Zélia é um presente da Compadecida para ele. Ele fala assim, né? Precisamente isso, né? Foi a Compadecida que me deu de presente, né? Porque ele achava, né, que nunca poderia, esse negócio todo, né? Que aí, quando ele comenta que ele atravessando a ponte tinha visto a Zélia pela primeira vez, né? Achou que ia estar com um olhar assim pra ele, conta pra irmã, foi você um sujeito feio desse jeito? Prestar atenção e tudo mais. E aí, mais adiante, ela disse no trabalho dela, comenta que de fato ela estava muito interessada nele. Aí, então a nota não vai escapar. Então tem isso ali também, né? E é interessante também no final das contas, quer dizer, que tinham vários personagens e termina como começou, né? João Grilo e Chicó. No final das contas, todo mundo morreu, né? E só ficaram os dois de novo. Né? E o palhaço, mas que o palhaço não é personagem, né? É só pra dar a condução da história, né? Porque tem que carregar, não é? A rede tem um detalhe importante assim. A rede de dormir, não é? Que é algo que é indígena, né? Os indígenas usavam a rede de dormir para tudo, a gente chama rede de dormir, mas a rede tinha múltiplos usos, né? Também meio de transporte e também para você também enterrar as pessoas, você põe na rede e por isso esse costume a rede você põe um morto ali e você levar para poder enterrar. Mas enterrava com a rede, e tudo. Então assim, tem o Câmara Cascudo tem um livrinho só dedicado à rede de dormir, né? Que eu tenho a cópia dele em xerox, né? E aí você tinha isso aqui, até a chegada da família real no Brasil, a rede estava propagada, né? Aqueles portugueses que tinham vindo para cá, assimilaram, então você tinha em todo o país, em toda a América portuguesa, estava espalhado esse costume. Com a chegada da família real, com os hábitos lá da Europa, da cama, esse negócio todo, então você começou a expulsar da região centro-sul, não é? E aí ficou mais restrito lá norte e nordeste. Se você vê no norte e nordeste, além da rede, você querer, então, deitar na rede, estender ali no espaço entre casa, ou que seja, também você tem nos rios da Amazônia, na hora que você tem, não tem bancos, tem redes. Né? Então você tem também esse, que ainda se mantém, portanto, né? Em caráter mais limitado, mas aí... Eles usam bastante a rede. Usa bastante a rede, né? Que a gente chama de rede de dormir. Né? Nesse aspecto. Então, o que o Suassuna está descrevendo aqui é uma realidade, né? Que, pelo menos na época em que ele escreve, né? Então é porque as pessoas ainda tinham esse costume de, em alguns lugares, enterrar na rede e dormir. Né? Nesse aspecto ali. Já que então era a rede direta, tipo assim, não era a rede só para carregar e colocava dentro de um caixão. Não tem caixão. Rede a própria rede. O caixão. O féretro, né? O jazigo. Féretro. Tem que andar com dicionário ao lado. Mas tem mais aí? Mas o quê? Não sei, a gente pensa, né? A gente pensar no terceiro ato como um todo, né? No destino dos personagens todos ali, né? O que a gente pode pensar em relação a isso. Ó, né? Uma coisa interessante também é porque assim, não tem como ler
o livro sem lembrar do que a gente já viu em vídeo, né? Uhum. Então, quando fala da promessa, a gente sempre lembra da outra história, né? Que é da porca, Uhum. que não tá no livro. Né? Você já fez assim, acabou, cadê a história da porca? Aí você lembra, não, a história da porca é outra história. É outra história, né? Que é essa aqui que a gente vai entrar, né? Pois é. É a seguir, o Santo e a Porque Porca. no filme eles juntaram, né? Na hora que fala da promessa, aí pra conseguir dinheiro e não sei o quê. Eu não lembro do filme. Eu lembro que tem alguma coisa assim que... Tem, efetivamente tem. Porque você tem... Porque ali no filme, eles acabam... porque o filme, na verdade, é primeiro uma minissérie, né? Sim. São 4 episódios. Que depois o Del Arraes tal foi a repercussão positiva aí a Globo quer que transforme em filme para passar no cinema. Então aí o Del vai enxugar, vai cortar algumas coisas, vai trocar posições, vai regravar uma ou outra coisita, né, que muda da série. Não tem diferenças entre a série e o filme. A própria com o Matheus Nascerdali, com o Celton Mello e tudo mais, esse mesmo filme, essa mesma história, ela tem mudanças pequenas em relação à série e em relação a... Porque na hora que você vai cortar, vai tirar certos episódios, né, fica meio sem sentido, você tem que gravar alguma coisa, mudar de lugar, né, que ele vai e faz. Então, tem um vídeo na internet de um professor de língua e literatura, também viu várias vezes, né, ele comenta que teve uma ocasião que ele viu os dois simultaneamente em telas diferentes para poder comparar. Caramba! Aí ele parava para poder anotar. Parava para poder anotar e anotava ali. Então tem esses elementos. Então você tem nesse sentido o Santo e a Porca, né? A Pena e a Lei. E uma que ele não percebeu, né? Porque é engraçado, que o vídeo ele comenta assim, porque ele vai observar da coisa de que na história, quem está passando mal, está adoentado, é o filho do major. Não está adoentado ali, que vai sair Itaperuá para poder fazer os exames, então que é a bênção ali do que acaba confundindo que é cachorro. E aí tem a história do cachorro. Como no filme ele coloca que não é um homem, né? É uma mulher, que é, portanto, a filha do major, né? Então não pode ser mais um cachorro, tem que ser uma cachorra, né? Uma cachorrinha para poder você... E aí atribuir essa coisa para tentar criar um romance ali na história, né? Criar um romance. E aí ele fala, portanto, ele fala assim, vocês não vão achar no texto Cabo 70, né, Vicentão, etc e tal, isso aí não tem, né? Criação do filme, né? Falso, né? Isso aqui é Tormentas do Coração, né? O Torturas do Coração também aparece, é uma outra peça do Suassuna, mas ele não se dá conta que tem uma outra peça também, né? São várias peças que acabam juntadas ali no filme, né? Então, A Pena e a Lei, A Santo e a Porca e Tormentas do Coração, né? Sem contar outros detalhes também, que tem pingados aqui e acolá, né? no filme. Mas tipo, no próprio Alta Compadecida também ele tem elementos shakespearianos também ali dentro, né? Aqui dentro. Então você tem... E aí, portanto, o filme mergulha nisso e vai juntando, costurando esses elementos todos que não estão todos na peça, né? Mas é porque o filme vai além da peça, né? Sim. E aí, por isso que tem aquela coisa da diferença, até no título, né? Para poder marcar, porque o título é Alto da Compadecida, a peça. O filme é O Alto da Compadecida. Não é? Quer dizer, então, para poder ter esse elemento de diferenciação aí. Né? Mas e aí, em relação ao julgamento, né? Foi um julgamento correto, concordo com todas as decisões, tem algum reparo a fazer, né? Alguém vai defender o nosso amigo ali, o empourado, que discorda do rumo que tomou para algum destino de alguém, desse terceiro ato. Porque o julgamento foi de misericórdia mesmo, né? Não foi só de justiça, né? Foi além. E é interessante que ele mostra isso, como que a intervenção de Nossa Senhora, ela tem um olhar além. Que lembra também no primeiro milagre dela, né? Que
quando ela vai falar com Jesus, né, sobre o vinho, aí ele vai falar assim, minha hora não chegou, então assim, como assim, acabou o vinho, tá? Tranquilo, acontece, né? Só que ela tem uma misericórdia, um olhar além, quer dizer, não, vamos fazer além. E deixou na mão dele. Então, assim, é interessante isso, né? De você pedir a intervenção de Nossa Senhora, porque é um olhar de mãe, né? E você vê, geralmente, quando você tem a figura do pai e da mãe, o pai, não que os pais não sejam misericordiosos, mas naturalmente o pai procura muita coisa da justiça, de fazer o certo, né? E tal. E a mãe tem, talvez, essa coisa mais do coração, né? Então ela tem um olhar mais terno e ela ultrapassa a justiça e ela tem a misericórdia, né? Então é bem interessante isso, pensando. E aí? E aí a gente pode até perceber o seguinte, de fato, assim, a figura de Manuel, né, no caso, então, Jesus, né, ela vem no sentido de o juiz, portanto, né, então ele tem que aplicar, portanto, a lei, né, nesse horizonte. Do ponto de vista da justiça, né, quando a gente pensa do ponto de vista da justiça, a ideia de você absolver alguém não é o caso, você está julgando, se a pessoa é culpada, tem que ser punida, né? Sim. E aí você tem, até em certa medida, no mundo romano, uma palavra que existia para você distinguir de misericórdia, a ideia de clemência, né? Clemência é diferente, clemência você decide quem vai, quem merece, quem não merece ser perdoado, digamos assim, né? Então, a clemência de César, ela é isso, né? Então, a gente imagina Deus como Senhor do mundo, né? Soberano, então você associa essas imagens no dia a dia, no popular, esses elementos todos, e você, portanto, está a julgar ali, né? E Maria, ela já entra para poder, então, ter essa ação de misericordiosa mesmo, ele vê, né, aspectos positivos, né? E sempre está Manuel ali, observando o que é correto, né? Isso já está aqui, está ali, ele vai e decide. Agora, a gente tem assim, no fundo, é misericórdia, mas as personagens que estavam ali para serem julgadas, né, elas não tiveram todas o mesmo destino. Né? Teve o Severino e o cangaceiro foram para o céu. Foram para o céu. Né? Os outros foram para o purgatório. Foram para o purgatório. E perfeito, justo, né? Não repara fazer em relação a isso, assim, ele até justifica ali no texto, né? Porque eles vão para o céu e não para o puratório, né? Lembra que ele justifica isso? Pelo sofrimento que já teve, não é isso? Na vida. Que eles não tinham domínio das ações, né? Eles não tinham controle das ações. E aí, correto, ninguém faz, né? Você repara em relação a isso. Sou eu para... Então, e aí existiria alguma coisa, vamos imaginar assim, né? Como a gente colocou ali, até ela fala o Dom José Francisco lá do ordinariato militar, né? O bispo auxiliar lá, conversando com o Frei Gilson, né? Que ele pega o Apocalipse para poder chegar e... Teria na Bíblia alguma passagem que poderia justificar isso em relação ao cangaceiro e... como é que é o nome do nosso amigo aí? O Severino. O Severino? Sei lá. Né? Não tem nada que venha à mente? Não, vem assim, em primeiro lugar vem São Dimas, né? Mas São Dimas se arrepende, o Severino não se arrepende no final ali. Não, Antes de morrer, ele se arrepende, ele falou, eu me arrependi, não. O que ele fala, o que o Dimas fala ali, ele repreende gestas, ele repreende o mau ladrão. Isso, e reconhece Jesus como Deus. E reconhece Jesus como Deus, né? Então que ele entende que nós somos culpados, né? E tudo mais, né? Ele não diz assim, eu me arrependo, né? E é o olhar de Jesus que vê para o coração dele, sabe que ele está arrependido e que, portanto, ele está... Mas ele não está discutido isso no Evangelho, não é? Então você tem... Então, nesse sentido, quer dizer, o olhar de Manuel, né, de ver o coração de ambos, né, dessa situação toda,
E aí diz, eles estão no céu, né? Ponto. Da mesma forma que Jesus falou, amanhã você está comigo no reino de Deus, né? Então, mas a fala é do... Amanhã não, ainda hoje. Ainda hoje, isso. Ainda hoje, perfeito. Né? Então, a fala do Dimas é só no sentido de repreender o ladrão, o gesto, né? O mau ladrão, digamos assim. Mas reconhece que estava errado. Ele reconhece não, que a gente ele reconhece o merecimento por aquilo, né? Porque ele está sendo punido porque fez aquilo dali. Né? Mas não tem uma fala dele de dizer assim, eu estou arrependido, assim, porque isso é uma coisa do olhar de Jesus para o coração dele. Mas na hora que ele fala assim, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, no paraíso, quer dizer, mas é o que você falou. Jesus, dentro dessas palavras, Jesus vê o coração. Né? É isso. Né? Então, penso que aí, de certa forma, tem um fundamento, né, nesse aspecto, para a gente poder chegar a entender porque eles vão para o céu. Né? Porque Jesus olha o coração dele. Olha o coração dele. Né? Deles. Porque de primeira, assim, você olha... Como assim eles foram para o céu? E a galera que era errada, mas também não era tão errada assim, perto deles. Né? Matou muito mais gente, tiramos, né? Como é que é isso, né? Né? E aí o próprio João Grilo, né, que matou o ajudante do cangaceiro, né, o ajudante Severino, cangaceiro, matou o cangaceiro, né. Isso é também que a igreja prega. A gente está tendo o Setembro Amarelo, né, que antigamente nem se fazia missa por suicida, né, porque fala que a pessoa não acreditou na misericórdia de Deus. E depois de um tempo para cá foi entendido, não, quando a pessoa, sei lá, deu um tiro na cabeça, ou se atirou de uma ponte, ou enfim, até o corpo bater na água, até a bala vir para a cabeça, você não sabe se a pessoa se arrependeu ou não, se ela teve encontro com Deus e para onde ela vai. Possivelmente, né? Ela estava atordoada naquele momento, exato, não tinha consciência de você chegar. Assim, podia ter tido arrependimento, então, né? Então Deus vê o coração. Assim, por mais que a gente seja tentado, né, e faça aquelas coisas de você colocar pessoas no inferno, no paraíso, né, que você tem muito, você pega o Tetra Capela Sistina, tem lá, né, pessoas que estão lá, não é, no paraíso, outros foram lá para o inferno. Você pega a Divina Comédia do Dante, né? Então a mesma coisa. Mas e isso daí é uma perspectiva pessoal de quem está elaborando aquela obra. Né? Ninguém pode dizer que a pessoa está condenada ou está inocentada ali. Né? A gente tem até o desejo, né? Embora sempre tem gente que diz assim, né? De que aquela pessoa não dá mesmo perdão porque não tem jeito, né? Já se viu, até a pessoa fala em torno, né? Puxa, ainda mais tem um canal lá que vai discutir essas questões da política atual, falando, mas esse camarada não tem jeito, né? Ele vai pagar depois lá no inferno, né? E aí você tem, mas isso é uma perspectiva pessoal, né? E olhar primeiramente para ver como Hitler. Qualquer um que pensar assim, para onde Hitler foi depois que morreu? Na cabeça normal da maioria das pessoas, o que é inferno. Mas quem somos nós para julgar? Porque a gente não sabe ali, no momentinho da morte dele, se teve um encontro com Deus, se foi perdoado, se teve, né, a misericórdia de Deus. A gente não pode nunca fazer um julgamento decisivo sobre essas pessoas, né? Mas a gente elabora o quê? Com tudo que o cara fez, você imagina que... Mas não pode afirmar. Inclusive, uma pessoa que sempre é tida como figurinha presente desde o início, né, lá no inferno, é o Judas, né? Mas na aparição de Jesus para Santa Faustina, ele fala, não digo qual foi o destino de Judas para não abusarem da minha misericórdia. Então, e aí você tem... Aí suspeita-se que... E você antes tem a Jacotó de Fátima, né, que faz o desejo que, né, todos sejam salvos, né? E não tem nenhuma exceção, então... Como também em Fátima, as crianças ficam assustadas com a quantidade de sacerdotes no inferno. Né? Religiosos. Então, você imagina assim, poxa, o sacerdote foi pro inferno? Como assim? Aí estamos lascados, hein? Então, tem esses elementos que aí pra gente ficar, então, o nosso juízo em suspenso, né? Sempre pode ser uma coisa diferente. E nesse caso, que a gente tem aqui, é uma obra, de fato, católica, né? Na veia. Na veia, né? Você tem assim que não tem... E está associada à questão do Nordeste, a cultura popular, né? E esses elementos todos. Né?
É isso. E aí, para poder acrescentar mais um elemento, né? Então lembrar assim, o título, né, Alto da Compadecida, ele já, porque a gente está falando do terceiro ato, e a gente já tinha visto lá na abertura, né, o palhaço orientando, né, que teria um ensinamento, o ensinamento está ali no final. Né? E o título, quando o Suassuna ele escolhe, né, chamar de Alto da Compadecida, ele também está mandando uma mensagem aí. Os autos, eles eram peças, eram muito comuns na Idade Média e no início dos tempos modernos. Né? Gil Vicente está no começo da modernidade, você tem autos vicentinos, né? O da Barca do Inferno, todo mundo vai para o inferno, né? Assim por diante. Mas os autos, eles são peças em que você tem necessariamente indicar o propósito da alma, para onde que ela vai. Alguns autos, inclusive, reproduzem virtudes e vícios, né, que são encarnados. O auto sempre faz isso? O auto sempre faz isso. O auto tem sempre o transcendente. Então, assim, é impensável para alguém que diz assim, o inferno somos nós, ou o paraíso está aqui. No auto isso não funciona. Né? Paraíso, inferno e purgatório são elementos transcendentes. E que você, em todo o auto, né, você com a coisa da comédia, do riso, da questão popular, etc e tal, todo ele tem essa questão católica no centro. Né? Para onde vai a alma? Qual o destino da alma? Então, sempre ou você vai para o inferno, vai para o céu, purgatório, que seja, está sempre dito ali. Né? Então, o final da peça é sempre isso. Né? Se designar, porque era uma forma, de forma divertida, você também ensinar, né, essas coisas. Então, autos, né, para que eles sejam de fato entendidos, tem de assumir esse universo. Né? Então, se alguém chega e diz assim, mas isso é um absurdo, porque, como diz Sartre, o inferno são os outros, né? Não existe isso, aí morreu. Né? O auto ele tem esse propósito. Né? Então, o Suassuna, quando ele chega e ele vem e chama a atenção disso, né? É porque ele quer de fato, né? Mostrar, refletir sobre esse tipo de coisa, né? Então, o transcendente, qual o caminho da salvação, como é que ele deve se comportar, né? Então, e tem Maria como uma advogada nossa próxima, né? Então a gente buscar fazer as coisas corretamente, por isso ele vem e apela, né? Então isso aqui é mais um elemento para a gente entender por que o Suassuna não está falando mal da igreja, no sentido assim, ele está condenando a igreja, né? Então tem pessoas que leem esse texto com conhecimento e fica sempre, não, porque ali ele denuncia a igreja. Não denuncia a igreja, ele denuncia as más pessoas, né? Que se comportam não só na igreja, como os profissionais. Isso, mas é nesse sentido que está falando ali, mas não a igreja em si, não essa perspectiva de salvação do destino. Então, ela é encarnadamente católica, a peça. A pessoa pode discordar ou não, mas reconhecer, né, que é isso, a peça está entranhada aí nesse sentido. Que alto é isso, né, os autos. Então não existe alto que não venha, que não trate da questão das almas, da salvação das almas. O alto não é uma peça qualquer. Os autos são peças, né, específicas com essa temática. Entendi. Então você ensinava eles em feira, nas praças, né, essas coisas todas. Então não existe alto que não seja católico. Não existe alto que não seja católico. A origem dele é ibérica, né, e aí vai tanto ser trazida para a América Portuguesa, né, não conheço a América Espanhola, mas possivelmente também, mas também para a Itália, né? Então você tem, porque a Itália você tinha em função dos Habsburgos, eles governavam o sul da Itália também, né? E aí você tem também é levado para a Itália, e aí existe uma raiz comum entre a comédia dell'arte e o teatro de Mamulengo, que são justamente esses autos, né? Então está na raiz, né, que você tem. Então é necessariamente isso. E eles são, assim, sempre comédias? Ou eles pode ter, assim... Esse tipo de... mais... São sempre comédias, tem sempre a questão do riso ali.
que é para você Atrair as pessoas. atrair as pessoas. Está na rua, né? Tá público ali, então você tem que atrair atenção, prestar vamos atenção. fazer um alto aqui na praça. Gostei. Aqui na Praça de São Domingos, eu acho legal. É uma forma de você chamar a atenção dos jovens, né? Ia ser legal. Tá certinho? Certinho. Então, assim, a ideia nossa, portanto, é a gente seguir para poder esmiuçar, não é? As peças que estão presentes dentro do O Alto da Compadecida, o filme que frequentemente porque o Suassuna ele escreve em 55, né? 56 tem a primeira exibição da peça lá em Pernambuco, depois 57 aqui no Rio, né? E fica a peça de teatro, mas o que acabou tendo grande parte das pessoas sempre tiveram acesso pelos filmes, em especial o último deles, né? Então é importante da gente buscar conhecer um pouco das outras fontes, né, que o Del Arraes vai fazer para poder juntar ali nesse aspecto, né? E vale a pena um detalhe que a gente pode pensar também, e tá na íntegra no YouTube, o primeiro dos filmes, de 69, né, se eu não me engano. Esse filme tem a característica de quem é roteirista é o Suassuna. O Suassuna também assina o roteiro desse primeiro filme, né? Ele é co-roteirista, né? Então tá no YouTube, né? As pessoas, se quiserem matar a curiosidade e ver, tá lá para poder as pessoas verem. E aí a gente pode pensar também nele numa cesta né? Cine Pipoca, de pegar esse filme. Ele é mais curto do que o dos Trapalhões, né? Se não me engano, dá 1h30, uma coisa assim, nessa linha. Tá? Então, a gente vai pegar o Santo e a Porca, a ideia é Santo e a Porca, a Pena e a Lei e os Tormentos ou Torturas do Coração, né? Às vezes tem um outro nome. Vai disponibilizar em PDF, né? No Telegram, né? Isso. Tem? Tem PDF dele? Tem PDF dele. Né? Do último, Tormentos do Coração, ele é o que se chama um entremês. O Suassuna chamava de entremês, porque quando ele é intermezzo, né? Como se fosse um entre atos, assim. Tá dentro de outra obra, não é isso? Tá dentro de outra obra. Aí todos os entremeses, né? Existe uma publicação com todas as obras do Suassuna, mas aí fica muito pesado. Mas tem uma publicação que separa em volumes. E aí os entremeses todos estão num volume só. São os 14 entremeses, né? Porque são peças curtas. Então, o Tormentos do Coração dessas todas é a mais curtinha, né? Que é o entremês. Então, mas tem uma peça que é muito importante. Né? Uma peça dessa a gente podia jogar ali na pracinha, tudo curto. O entremês é que dá conta... Não, isso eu falando sério, chama atenção, porque só Suassuna. Suassuna chama atenção. O pessoal não vai vir com Suassuna é católico. Não. O entremês, ele é o... Como é que a gente chama assim? Ele é... Não me escapou o que eu ia falar. O que eu ia falar? Mas assim, a ideia... o entremês é o que dá conta do romance do filme. Né? Então disputa lá pela filha do coronel no filme. O coronel não é mais major no filme, se não me engano é coronel, né? O coronel. Então, ao invés de ser o filho que vai sair de Taperoá para fazer os exames, é ela que vem da capital para poder ir para Taperoá. E Cheio tem uma disputa lá, né? Com o Chicó, o Cabo 70 e o Vicentão. Né? O Cabo 70 e o Vicentão estão em tormentos. Né? E aí, portanto, traz esse elemento, né? que inclusive essa peça, esse entremês, ele é um marco na virada das obras do Suassuna. Né? A primeira peça que ele escreve depois de conhecer a Zélia. E que o próprio Suassuna reconhece que até lá as peças dele eram mais trágicas, assim por diante, então que o riso vem a partir do conhecimento da Zélia. Nossa, que amor é lindo! Então, é isso. Então a gente vai buscar fazer essa sequência, né? Para poder trabalhar ali, tá? Ok? Então fechamos nosso livro e
aguardem próximo capítulo, se vocês já quiserem adquirir, ou aguardem no nosso Telegram, vai estar em PDF, o Santo e a Porca.